Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E aproveitando, então, para começar, né, para dar tempo de todo mundo chegar, quero conhecer vocês. Mandem aqui nos comentários de onde vocês estão, de onde estão falando, se já conhecem o Mentorama ou não, se já conhecem a Renata. E também, talvez, comentem se vocês estão querendo vir para a profissão, já são da profissão, estão curiosos para saber mais informações. Deixa aqui nos comentários para a gente ir se conhecendo. Vamos ver. Viu? Vamos lá. Digam pra gente de onde vocês são, que já teve gente de todo mundo aqui com a gente. Boa noite, Michele. Rio de Janeiro, boa. Tiago de São Paulo, boa noite. Ana, boa noite. Daniela. Rio de Janeiro também. Santa Catarina, aqui pertinho de mim. Minas Gerais, SC de novo, São Paulo, Fortaleza, Floripa, legal, aqui pertinho. Curitiba, Rio de Janeiro também, tem bastante gente do Rio hoje. Os cariocas estão dominando. São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Paraíba, legal. Boa noite para Sampa. Isso aí. Recife, Pernambuco, coisa legal também. Falem pra gente aí se vocês já são da profissão também, estão querendo migrar e vão aprender bastante coisa aqui com a Renata hoje. Quero saber um pouco mais para ingressar na área. Legal, Natália. Boa. Estou migrando. Lá de Rio Grande, aqui pertinho. Migrando também Yasmin. Sheila migrando. Bom que tem bastante presença feminina, isso é muito bom. Estou na área, quero aprender mais. Hoje vai ter bastante dica, então veio para o lugar certo, Flávio. Estou migrando do design gráfico. Legal, Amanda. Bem-vinda. Em breve migrando para UX. Olha só. Busca de novos horizontes. Muita gente migrando para UX. Psicologia, migrando da psicologia, Thaís. Boa. Olha só, diferente. Já acredito que seja uma ajuda aí, já tendo esse conhecimento de psicologia. Em processo de migração do design gráfico. Ok. Legal também, Cristina. Mais conhecimento da área. Hoje vai ter muito conhecimento aqui com a Renata. Trabalho em marketing. Entender de UX está se tornando uma demanda necessária. Legal, Bárbara? Isso aí. Jornalismo para UX Writing, olha só. Terceiro semestre de marketing, Felipe, legal. Migrando também. Então, muita gente migrando hoje, né? Bom que vocês já vão sair daqui com muita informação boa. Legal, gente. Sejam muito bem-vindos. Então, obrigado por estarem aqui com a gente participando. Já vamos começando, então, que todo mundo já está... Já chegou bastante gente, dá para a gente começar, né? Então, antes de tudo, muito obrigada pela participação. Continuem participando. E eu quero saber se está tudo ok, se vocês estão vendo e ouvindo. Renata, se quiser dar um oizinho para a gente saber se está tudo ok com o seu som também, para o pessoal comentar. Boa noite, tudo bem? Estou lendo as mensagens aqui, estava vendo muita gente migrando, de vários lugares, né, do Brasil, muito legal. Bom, ok. Então, peguem a caneta, caderno, Word, porque hoje vai sair bastante anotação importante, com certeza vocês vão querer anotar. Podem ir mandando pergunta. Se a gente não responder na hora, né, tem o Q&A no final, então não se preocupem. Podem mandar as perguntas de vocês que elas serão respondidas, ok? Muito bem, então vamos lá. Falar um pouquinho da Mentorama antes de mais nada. Nós somos uma escola que possui formato de treinamento exclusivo, mentores especializados que dão suporte durante todo o curso, revisam suas tarefas, possuímos garantia de qualidade também nas profissões mais desejadas, né? Com mais de 3 mil alunos no Brasil e 25 programas de ensino. E, para todos os participantes do webinar, a Mentorama tem uma surpresa que será apresentada no final. Então, fica com a gente até o final, que vai ter uma oferta incrível aí. Um pouco dos nossos parceiros para vocês conhecerem também, de todas as diferentes áreas, como UX Design também, programação, 3D, e estão sempre à procura de novos talentos também, né? Então, muito boa noite, meu nome é Alena, eu serei aqui o host de vocês junto com a Renata, né? Que é a nossa estrela da noite. Boa noite, Renata, muito prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Boa noite, Alena, obrigada, né? Boa noite a todo mundo, obrigada quem se inscreveu aí,
Caramba, eu tava comentando, o pessoal pontual, né? Porque às vezes nós brasileiros temos uma fama, né? Mas que bom que todos chegaram aí. Eu fico muito contente aí de saber que a sala já estava cheia. Trouxe bastante conteúdo hoje para a gente conversar, para a gente poder trocar. Eu acho que isso é o mais importante. E como a Lena falou, usem o chat aí bastante, né? Para a gente poder saber aí o ritmo, né? E aí para que a gente consiga responder o máximo aí de perguntas. Que é um tema muito legal, né? Ele assim, é um tema muito sedutor e tem muita coisa para falar. E aí vamos ver quanto a gente consegue abarcar aí. Muitas informações úteis aí para vocês hoje. Tem do ladinho, nessa onde vocês mandam as mensagens, tem um ponto de interrogação, que é para mandar pergunta mesmo. Vocês podem usá-lo só para perguntas e vai ficar mais visível para a gente ver, ok? Mas não se preocupem se as perguntas não forem respondidas na hora. Temos o Q&A no final, então todas elas serão respondidas. Então vamos começar, não é mesmo, Renata? Vamos, posso projetar aqui, né? Pode, fica à vontade. Todo mundo vem, tudo certo? O som tá bom? O áudio também tá bom? Tudo ok, para mim tudo ok, pessoal. Pode ir comentando aí também. Então tá bom. Então, primeira coisa, boa noite, né? Sexta-feira, chuvosa, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Acho que isso é muito importante. Então, né, bem-vindos e bem-vindas, né? Boa noite a todos e a todas. Só me apresentando rapidamente, né? Me chamo Renata Tonesi. A minha base, né, de formação é o design, então eu sou formada em desenho industrial, migrei para design digital pela IB Morumbi, depois fiz uma outra pós-graduação em design de serviço, fui acompanhando aí as mudanças, né, do mercado, do comportamento, sempre com base muito focado em entender comportamento e pessoas. Fiz algumas especializações também em antropologia do consumo, empreendedorismo criativo, enfim, sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, gosto de aprender, me considero uma eterna aprendiz, sou muito inquieta por natureza e curiosa. Eu hoje trabalho como especialista em pesquisa e estratégia de produtos digitais lá no Itaú, e aí liderando iniciativas, sempre buscando provocar assim, uma mudança de status quo, buscando trazer uma visão de design, né, orientado ao futuro, de experimentação. E além disso, eu dou aula na pós-graduação de UX da EMB, dou aula na TER e na UIS Educação, que é uma escola lá no Espírito Santo, que está sendo uma honra também estar com eles lá. E sobre mim, assim, lado mais pessoal, eu sou budista, pratico há quase 20 anos, adoro chá, e tem um cachorrinho que está aqui do meu lado, que ele chama Luke, tem 8 meses, depois ele aparece aí para dar um oizinho para vocês. Tá bom? Então vamos conversar um pouquinho. Super legal ouvir essa questão, né, de vocês estando assim, muitos migrando, né, muitos curiosos, né, também em relação ao tema, outros também já trabalhando na área. Então, acho só para a gente poder começar o nosso papo aqui, até para poder nivelando alguns conceitos importantes, assim, né, porque acho que quando a gente fala de emoção, de cognição, de tecnologia, são assuntos, né, muito amplos, muito abrangentes, a gente pode focar, a gente pode ir muito longe, mas a Ana falou que a gente não pode ir até muito tarde também. Tá bom? Mas queríamos então, ficar aqui até meia-noite falando, né? Porque assunto tem. Sexta-feira, né? Então, começar a falar um pouquinho, né, o que é design, né, o que é design para vocês, o que vocês compreendem, né, pelo design. Eu gosto de falar, né, que design é processo, né, onde a gente mantém o foco nas necessidades, né, nos desejos, nas limitações dos usuários, né, das pessoas, durante todo um projeto, por exemplo. Então, eu gosto de falar também que é uma forma de pensar, é uma forma de experimentar, é uma forma de construir, é um processo também, né, que ajuda a criar ordem, assim, meio ao caos, ajuda a imaginar futuros. E eu gosto de falar também que, aí eu trouxe uma frase do Steve Jobs, né, que ele fala que o design ele é fundamental também para que a gente possa expressar, né, então tem todo esse sim, a gente usa a nossa criatividade para gerar soluções, né, sempre de um ponto divergente, né, e também para resolver problemas. Então a gente ouve muito esse ponto, né, de que design também uma abordagem, né, enfim, para que a gente possa resolver problemas complexos do mundo e das pessoas, principalmente.
Aí eu trouxe o Don Norman, né, que ele é um cientista cognitivo aí também considerado, né, um dos gurus do design, né, na verdade foi ele quem cunhou o termo, né, User Experience, e ele diz nesse livro, né, que é muito legal, tem em português também, né, o design do dia a dia, que ele fala que o design é um ato de comunicação, né, e que significa, né, da gente ter um profundo entendimento da pessoa com que o designer está se comunicando, ou seja, parte da estratégia, né, do design é entender, né, por meio de pesquisas, né, por meio de observação, quem são os usuários, né, quem são as pessoas, o que eles estão pensando, sentindo, quais são suas necessidades, as suas limitações, os seus desejos, e como que as marcas, né, as empresas, os produtos podem se conectar de forma mais positiva e forma mais afetiva. Aí eu trouxe essa amplitude aqui, né, assim, do design conectado com todas essas áreas, né, assim, então, a gente sabe, assim, quem trabalha já com design, quem ainda não está na área, assim, né, mas quem já trabalha com design, ou quem tá, eu imagino que quem está aqui hoje, né, já sabe, assim, né, percebeu o valor de investir em design no sentido de entregar uma boa experiência, né? Então, para quem trabalha com design, pode parecer meio óbvio falar isso, né? Mas, assim, o design ele tem um potencial muito grande, né? Eu acredito, de influenciar diversas indústrias, né, e áreas. Seja, né, então, a área gráfica, né, web, mobile, a área de games, né, de interação, de interfaces, de produtos, de serviços. E aí talvez alguém possa estar se perguntando, né, mas o que a emoção, né, tem a ver, está conectado com o design, né? Então, só um spoiler, né, nunca subestime, né, o design aplicado à emoção, né, porque ele realmente pode agregar muito valor aos produtos que a gente oferece, né? A própria palavra emoção, né, do latim, que é movere, né, que significa mover, é pôr em movimento. Então, é essencial a gente compreender, né, que a emoção é um movimento de dentro para fora, né? É um modo que a gente tem de se comunicar, lembra que o Dom Norman falou? Né, com os nossos mais profundos estados e necessidades internas. Então, o designer tem como essa prática, né, buscar exercitar esse olhar, né, de observação, de empatia, para conseguir entender, né, o que está dentro, esse movimento aqui dentro do ser humano. E aí eu trouxe esse gráfico aqui também, aí é uma pergunta para vocês. Alana, eu não estou conseguindo ver o chat, mas você me avisa, né? Então, assim, o que vocês acham? Lendo para você. O que vocês acham que UX, né, User Experience, que é uma disciplina? Vocês acham que sim, que não? O que vocês pensam que a maioria acha? De qualquer jeito, já, enquanto eles respondem, eu vou te dizer que tinha muita gente lendo o livro ali do Dom, que comentou ali que é um livro muito bom. Ai, que legal. É um livro muito bom mesmo, assim, ele é muito didático, assim, ele escreve de uma forma, assim, bastante prática, é muito gostoso, mesmo para não designers, é um livro muito bacana, que fala muito sobre a função, né? Sobre a função de um objeto, né? De um produto. Isso aí. Então, a Luciana falou que é uma ciência, o Brenda disse que é uma prática, o Matheus falou que com certeza, uma matéria. Design emocional também é muito bom, vamos ver. Acredito que sim, a gente concordando, então acho que uma ferramenta. Acredito que seja uma ferramenta também, Led, você falou. Vamos ver, eu acho que é tudo que tange interação entre o homem e ele mesmo, além das coisas criadas por ele. Olha só, o Valdir mandou uma resposta muito boa, gostei. É um estudo de emoções, o Lucas falou. Uma prática intuitiva, Vivian disse. Felipe fala que é um conjunto de técnicas que conecta o cliente e o serviço no design. Não, muito legal. Acho que tudo que vocês falaram está tudo conectado, de uma certa forma aqui, né? E acho que é interessante que essa mesma pergunta, o Dan Safer, que também é uma super referência do design de interação, assim, ele tem muito artigo, também livro, assim, né, sobre design de interação, e ele propôs esse diagrama aqui, né? E ele levantou essa questão, né? Ele falou, puxa, será que User Experience realmente, né, pode ser considerado uma disciplina em si? Ou melhor, será que a gente consegue projetar a experiência de um usuário? Aí ele se questionou ali, ele trouxe para o debate ali. Então, é interessante, né? Eu acho que alguém falou essa questão de se conectar, né, com
com outras disciplinas, com outras áreas, quando a gente fala de um projeto em si, né, quando a gente fala de entender desejos, né, motivações das pessoas, comportamentos, ou seja, a gente está falando também de olhar de uma forma muito holística, né, alinhando diferentes disciplinas. Então, a resposta é exatamente essa, assim, né? UX, é uma disciplina, sim, mas que se apoia em muitos outros processos. E é uma disciplina que incorpora diversos aspectos, né, de outras disciplinas, como a psicologia, a antropologia, a ciência da computação, né, a ciência cognitiva, tá vendo? Tem uma série de coisas, né? Vai crescendo, é uma amplitude. Eu sempre gosto de enfatizar que o design não é uma etapa de um processo, né? Mas é uma disciplina, sim, que se apoia nesses muitos processos, e essa figura mostra exatamente esse exemplo típico, né? Do design de interação, englobando ali usabilidade, interfaces, mídias, né? Som, espaço, navegação, tecnologias ubíquas e tudo mais. Acho que a gente tem uma pausa agora. Não, é só para deixar vocês curiosos, entende? Tudo aqui é assim organizado para vocês ficarem bem tranquilinho. Só usando aí a deixa da Renata, você vê que o UX ele engloba muita coisa, né? E você sabia que mais curiosidades aqui para vocês, então. Segundo uma pesquisa da Nielsen Norman Group, a profissão de UX cresceu de 1.000 para 1 milhão de profissionais entre 83 e 2017. E promete crescer até 2050 para cerca de 100 milhões de pessoas. Provavelmente vocês estão incluídos nesse número. E o salário de um UX designer pode variar de 2.500 a 6.200. E com a forte demanda por profissionais capacitados nessa área, né, a tendência é crescer cada vez mais, né? Isso aí. E com o curso da Mentorama Online de UX Design, vocês podem fazer parte desse número que está crescendo, sim, já que todo mundo está migrando para o UX, aqui é uma ótima oportunidade de começo. Os nossos mentores incluem a Carla de Bona, que é UX UI Designer, Luiz Felipe Parsolo, a Larissa Tertuliano, são ótimos profissionais, Eduardo Matos e também o Vinícius Miller. Então, o time da Mentorama está muito bom para vocês que querem entrar para o UX Design. Aqui também tem um pouco dos trabalhos dos mentores. Caso vocês estejam interessados em mais trabalho dos mentores, podem entrar no site da Mentorama, que lá vai ter muito mais para vocês olharem. E como que funciona, então, esse processo? Vou falar rapidinho para vocês, para a gente já voltar para a Renata, não se preocupem, mas eu sei que interessa, porque esse curso está imperdível, olha só. Você assiste a aula online, em tempos de hoje melhor ainda, de qualquer lugar, qualquer dispositivo, faz as atividades, o mentor está sempre ali para corrigir, conversar com vocês, conversa com o mentor e defende seu projeto de conclusão também. Então, o mentor individual, ele está aí para corrigir as suas tarefas, seus homeworks, tudo que aparecer. Então, ele está te dando esse apoio, você não está sozinho durante o curso. E como que você aprende, então, na Mentorama? Como que funciona esse processo? Na verdade, a nossa plataforma, ela é uma plataforma inglesa, então ela é bem de fácil acesso e bem intuitiva. Tem a equipe de suporte, o fórum de dúvidas, parte bem interativa aí com vocês. Também tem um pouco do trabalho dos alunos para vocês já ficarem a par do que acontece. E o serviço de atendimento, como eu falei, você está sempre em contato com os nossos serviços de atendimentos, com a equipe de suporte. O aluno não está sozinho desde o começo do curso até o final. E muito importante comentar também a comunidade, que na Mentorama você faz o curso e já começa o teu networking. O que eu acredito que é bem importante, não é mesmo, Renata? Esse networking, fazer conhecimento, trocar informação, para já entrar no mercado preparado, não é? Com certeza. É bem legal tu já ter esse, não só dos mentores, mas também de outras pessoas que estão estudando, né? Aí você vai trocando informações, trocando projetos, isso vai te dando uma experiência bem legal. O networking é importante, não é mesmo, Renata? O que você me diz aí? Eu sempre falo, assim, essa questão, né, assim, da gente se manter, não... É lógico que o estudo clássico ele é super importante, né? Mas eu acho que você conseguir manter, né, essa boa prática de trocar, de conversar com outros profissionais, de perguntar, né? Eu acho que também a gente tem que perder aquele medo, né? Mas de fazer perguntas, conhecer outras pessoas, outras realidades, contextos. Então,
Eu estou sempre aberta aí também. Fico também à disposição aí, se quiserem ampliar o network, quiserem me escrever, LinkedIn, redes sociais, estamos aí. E na Mentorama você já tem essa comunidade. Começou o curso, você já começa a construir o seu network. Então, realmente, além de todos os profissionais super qualificados, você vai conseguir ter contato com eles e com os outros alunos também, trocando informações. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse curso, aproveita, clica no botão que vai aparecer aqui em cima daqui a pouquinho, você vai ser redirecionado e vai deixar suas informações. Nossos especialistas, eles entrarão em contato, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Aproveita, clica no botão, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Deixa as informações, nossos especialistas te dirão tudo que você precisa saber sobre o curso. Então, vamos voltar para a Renata enquanto vocês fazem isso. Você me avisa quando eu voltar, que eu não tô te vendo. Pode ficar à vontade, pode voltar aí tua apresentação. Tá bom. A gente vai entrar agora num assunto, né? Dei uma base um pouquinho do design, é lógico que é uma pincelada, né? São diversos assuntos, aí talvez seja muita coisa, talvez algumas pessoas, assim, né? É a primeira vez que estão vendo sobre esse assunto, e tá tudo certo, né? Eu acho que o objetivo aqui é você poder trazer um pouco de informação, né? De compartilhar um pouquinho sobre a amplitude da área, né? Quando a gente fala de trabalhar com UX design, né? Na verdade, a gente tem um leque de opções, né? De especialidades dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, eu posso estar muito focado em trabalhar com estratégia, posso estar muito focado em trabalhar com a parte de pesquisa, ou com a parte de interação, ou com a parte de conteúdo, ou seja, é muito amplo, né? Eu até li que alguém está migrando da psicologia, então, assim, é muito comum, assim, tá cada vez mais comum a gente ver, assim, profissionais, seja antropólogos, jornalistas, pessoas que vêm de letras, de psicologia, né, que enfim, que vem das ciências humanas, que acabam migrando e trabalhando muito com pesquisa ou com conteúdo, ou seja, tem muito espaço, né? Assim, é um mercado muito grande e que com a pandemia, né, com certeza, e não à toa, deu uma esquentada aí. Então, assim, eu acredito que esse movimento ele é natural e realmente a gente está carente, né, de bons produtos e bons serviços, e ao passo que o mundo e a interação vai ficando mais complexo, né? A gente precisa de bons designers para ajudar a simplificar e resolver os problemas aí do mundo e das pessoas. Mas aí, continuando, a gente sobre esse tema, né? Quando a gente fala de tecnologias cognitivas, né? Quando a gente fala de design emocional, quando a gente fala de interação, é importante, assim, eu sempre pergunto, né, assim, mesmo designers às vezes mais sêniores, assim, né, eu sempre comento, assim, do quanto é importante a gente estudar essa disciplina, né, que é o IHC, né, o HCI, que é Interaction, que a interação é humano-computador. Então, é um campo de estudo, na verdade, que é multidisciplinar também, né, vocês lembram que eu estava ali no outro, aqui nesse diagrama? Então, ele aparece aqui do lado, tá vendo? Interação homem-computador, ou seja, é um dos campos, né, onde o foco, né, está muito próximo do design de tecnologia de computador, ou seja, nessa interação entre o humano, ou seja, né, as pessoas, os usuários e os computadores. Então, a interação humano-computador, né, como eu disse, ele está focado em particular nessa interação entre humanos e computadores. A gente pode dizer que essa área, né, esse campo de estudo, é uma combinação de disciplinas, né, de design, de engenharia, de ciências cognitivas, e que o foco está ali nessa relação desse ambiente aí humano, humano, ambiente, máquina, né, assim, serviço, artefato, produto. Então, é bem interessante. Eu trouxe só uma timeline aqui, que acho que eu acho que ilustra um pouquinho, né? O termo mesmo, interação humano-computador, surgiu lá em 1975, né? Que foi mais ou menos próximo, assim, um ano depois ali, da fabricação do primeiro Apple, né? Do primeiro computador com monitor, o que foi, assim, algo muito impressionante, né? Para a época. O segundo momento foi numa conferência, né, que se chama Cognitive Science Society. Na verdade, foi a primeira conferência, né, para poder também um grupo, né, de estudiosos ali, de cientistas, enfim, antropólogos, psicólogos, neurocientistas, filósofos e por aí vai, né, eles se reuniam ali para poder estudar sobre esse campo, né, de estudo sobre a cognição. E aí o termo foi popularizado um pouquinho mais para frente, ali em 83, por meio de um livro, mas eu deixei ali um parêntese, né, que a partir de 2000,
dos anos 2000 foi quando a interface ela começa a se tornar onipresente. O que é onipresente, né? É invisível, né? Ou seja, então vai se tornando onipresente justamente pela chegada aí, né, dos celulares, dos dispositivos, Bluetooth. Então, a gente percebe que em 1988 a computação ela estava longe assim de ser considerada onipresente, né? Era um conceito que nasceu ali atrás, mas depois dos anos 2000 a gente percebe aí essa evolução. E aí focando né, assim na sigla interação humano-computador, começar a falar um pouquinho do humano, né? Assim como quando eu falo UX, né, esse campo de estudo também, né, o HCI, também fala sobre pessoas, né? Então, a própria comunicação, né, que é uma das necessidades mais importantes, né, do ser humano, ou seja, a necessidade de estar em sociedade, e de se comunicar, caminham juntas, né? Então, desde sempre as pessoas, né, o ser humano sempre buscou forma de se comunicar, né? Então, a gente pode ver isso em diversos aspectos, né? Quando a gente vê a amplitude quando eu falo, eu quero trabalhar com UX, né? Então, eu trouxe essas imagens mais para a gente entender a amplitude do que significa trabalhar com experiência, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, experiência UX, né, que fala muito sobre as pessoas navegarem num site por meio de um aplicativo, ou seja, interagindo com algum produto ou serviço digital, eu preciso considerar tudo isso, né? A interface, a usabilidade, os mecanismos de busca. Então, tem a questão do computador também, né? Que o HCI também é uma disciplina que se relaciona muito com essa questão, né, do desempenho humano no uso de computadores, né, de sistemas de informação. Então, também é parte importante. E aí vale lembrar, né, que quando surgiu, lá na década de 80, né, assim, o computador pessoal, foi na mesma época ali, né, quando surgiu o Apple, acho que era aquele Commodore 64, enfim, mas foi um primeiro momento onde os computadores começaram a surgir ali na casa das pessoas, né, nos escritórios, aí foi mudando a sociedade também, né, porque não era comum você ter um computador dentro de casa, né? Então foi um pouco do porquê surgiu esse campo de estudo, né? Foi justamente pela chegada dos computadores também nas casas das pessoas e nos escritórios, e aí pessoas comuns, leigas, né, com pouca familiaridade também precisavam aprender. E a gente fala também da interação, né, que é justamente essa conversa entre humanos e computadores. Eu trouxe uma ilustração aqui, eu tenho do lado esquerdo o designer, né, e eu tenho do lado direito ali, eu deixei o usuário. Então, quando eu falo interação, né, interface são coisas diferentes, né? Então, a interação é justamente eu entender o modelo mental, né, do meu usuário ali. Aí você está vendo que eu tenho um humano, né, representado ali pelo usuário, né? Aí eu tenho a interface, eu coloquei ali um computador antigo, mas poderia ser um celular, poderia ser um dispositivo, um relógio, né? E eu tenho o sistema, né? Então, a gente sempre precisa considerar essa entrada e saída, né, de informação, essa troca, essa comunicação entre humanos e computadores, e ali tem o item tarefa, tá vendo? Tem a tarefa e a interface. Então, todos nós, né, assim, o usuário precisa realizar uma tarefa. Então, o trabalho do designer, né, ele parte por entender quais são essas tarefas, né, e como que vai acontecer essa troca de informação, essa comunicação entre humanos e computadores. E para isso existe algo muito importante, né, que é a usabilidade, né, ou seja, a usabilidade é justamente a gente entender, né, o grau de adequação de um objeto. Então, lembra que eu falei do Don Norman lá atrás, né, que é aquele cientista cognitivo, ele trabalhava lá na Microsoft, ele que cunhou o termo, né, UX, mas ele, na verdade, ele também começou a provocar de que era importante a gente ter métricas, assim, de como que eu vou avaliar a eficiência, a efetividade e a satisfação, né? Então, junto com o Nielsen também, que é um outro profissional, o Jacob Nielsen, né, foram criados aí métricas de usabilidade para que a gente pudesse medir a efetividade, né, a eficiência e a satisfação. Tá bom? Só uma pincelada, assim, um pouco desses temas aí, mas para a gente conseguir chegar no tema. E eu gosto de falar também que as interfaces digitais, né, elas estão evoluindo.
Aí, para quem nunca viu isso aqui, fala assim, nossa, o que é isso aí, né? O que ela está mostrando para mim? Mas eu estou falando assim de uma evolução, né? E aí eu vou passar detalhadamente cada um deles, o que significa. Mas eu tenho, por exemplo, é o que a gente chama de CLI, né, que é o Command Line Interface, ou seja, de uma forma bem simples, essa sigla significa interface de linha de comando. Ou seja, então lá atrás, né, assim, quando começou essa linguagem, essa comunicação entre humanos e computadores, a forma de que permitia que a gente pudesse conversar com os computadores, ou seja, se comunicar, era por meio de linhas de código. Então, os computadores ali eram operados por meio de teclado, né? Então, digitava-se ali um comando, que, assim, não sei se alguém aqui teve essa experiência maravilhosa, né? Tela verde. Embora fosse um grande avanço, né? Assim, era difícil, assim, você ficava às vezes horas, né? Dias para tentar, não tinha nada de intuitivo ali, né? Então, o usuário ele era obrigado a decorar comandos de texto para conseguir usar o computador. Até para jogar um jogo, assim, colocar um disquete. Gente, disquete, a gente usava disquete. Talvez É algumas verdade, pessoas nem eu lembro sabem do disquete. Eu lembro, eu usei. Então, um disquetão, assim, depois tinha os menores. Né? Então era mais ou menos assim, né? Basicamente o usuário tinha que digitar um comando para conseguir fazer qualquer ação, ou seja, qualquer tarefa. E essa era a única forma de se comunicar ali com os computadores. Né? Aí depois disso, depois de alguns anos ali de trabalho, de desenvolvimento, usando apenas o teclado, né? E assim, o risco ali de uma linha de comando dar errada, foi inventado essa maravilha que é o mouse. Então foi assim, foi um marco assim também quando o mouse surgiu, né? Foi um método com e aí tem esse método que é o point and click, né? Que era apontar e clicar. Nossa, isso foi mágico assim, né? Imagina, se tornou um novo jeito de interagir com o computador. Você não precisava mais usar o CLI, né? O command line lá. Então isso foi muito legal assim. Então foi uma forma aí, foi uma grande evolução, uma grande inovação assim para a época. Logo em seguida, né? Assim a começou a trabalhar com o conceito de interface gráfica, né, que é o GUI, Graphic User Interface. Então foi a Xerox ali, foi quem utilizou a interface gráfica pela primeira vez na história, como um produto, assim, né, e foi bem inédito, né, e aí eles desenvolveram, se eu não me engano, depois a Apple também, enfim, fez a sua versão, ela mesma, eu trouxe aqui esse slide, não lembrava que ele estava aqui, mas essa fase, então, começa uma outra era, assim, do computador pessoal, né? Ou seja, as pessoas podiam comprar o seu próprio computador a um preço, assim, já existia uma facilidade de uso, né? E tinham já, assim, tá vendo a interface gráfica, assim? Essas são as primeiras interfaces gráficas com uma coisa muito inovadora que chama janela. Ou seja, você usava o seu mouse para clicar nos ícones e abrir janelas. Então, esse foi um conceito também muito revolucionário aí, mas ao longo dos anos, lembra que eu falei que uma das principais necessidades dos seres humanos, né, é se comunicar? Isso desde a época dos homens às pedras, ali, né? A gente sempre quer se comunicar. Então, desde então, né, começa-se essa evolução, essa busca por se estudar novas maneiras de interagir com os computadores. E aí entra o NUI, que é o Natural User Interface, ou seja, são as interfaces naturais. Então, novos tipos de interface começam a surgir, né? E aí sendo utilizadas para diversos fins, né? No caso aí, essa moça está jogando, né? Não sei quem aqui é adepto de games, assim, né? Mas essas interfaces, assim, elas são consideradas fáceis de usar, né? Por isso que elas são chamadas de interfaces naturais. Então, o próprio Kinect, né, da Microsoft, ou as telas, né, do touch ali do iPad, a vantagem desse tipo, né, de interação é porque ela é divertida, ela é fácil, ela é natural, o usuário pode, enfim, pode utilizar de uma série de habilidades básicas ali, considerando os anteriores, mas do nível do usuário, né? E aí pensem do nível do profissional, quem precisa desenhar essa interface. Então, para o nível do usuário, né, do UX, vai ficando mais complexo também, né? Aí trouxe outro exemplo aqui também, aqui, né, uma criança, né, assim, utilizando aí um iPad, né, e aí parece que está muito fácil mesmo. Aí começa muito essa questão, né, da interface, da interação por meio das vozes, dos gestos, né, do toque. Esse profissional, né, o Bill Buxton, ele foi né, assim, ele é um pesquisador, um dos principais pesquisadores da Microsoft, assim, né, também que
Tem também artigos e conteúdos muito bacanas também, se vocês buscarem na internet, enfim, dá para buscar muita coisa assim. Mas eles falam muito sobre esse tipo, né, de interface, as interfaces, elas naturais, que elas têm uma peculiaridade, né, que elas exploram as habilidades que a gente vai adquirindo, né, ao longo da vida no mundo. Isso faz com que o quê? Tenha um lado muito positivo, diminui também a nossa carga cognitiva. Então, ao passo que antes eu tinha que digitar um código, decorar, aqui é natural, né? Então, por estar minimizando essa distração, né, essa carga cognitiva, ela também pode ser utilizada de forma mais natural. Mas é claro que esse tipo de interface precisa também ser projetada, né, desenhada de acordo com o contexto, né? Para você entender qual que é o contexto do meu usuário ali. E eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de UX. Tecnologia é importante, interface é importante, né? O design é importante, mas a gente sempre precisa entender qual que é o contexto, né? Contexto daquele meu usuário, né? Ou seja, as suas limitações, suas necessidades. Então, esse é um ponto muito importante. Deixa eu só uma referência aqui também, que eu gosto muito dele, que é o Steve Mann, que é um cara também considerado aí o pai da computação vestível, ou seja, lá atrás ele já começou a estudar aí como poderia ser não só comunicação, mas também assim, como que a gente poderia vestir os computadores, né? Então eu acho muito legal aí os experimentos que ele fez. E aí a gente está num momento assim onde a gente tem tipos de interface, né? Aí eu falei, nossa, aí a Renata tá cheia de sigla, né? Eu falei do CLI, do GUI, do NUI, agora é o VUI. Então eu tenho o NUI, né? O VUI, eu tô falando da Voice, né? Voice User Interface, ou seja, começam a chegar as interfaces de voz. Aí vocês podem pensar, mas isso, né, não vai chegar no mainstream, ou seja, na maior quantidade de pessoas utilizando. Não o ano passado, já o ano retrasado, na Black Friday, né, a Alexa foi um dos itens mais vendidos na Black Friday aqui no Brasil. Ou seja, é um assistente, né, um assistente virtual, mas que cada vez mais as pessoas estão se familiarizando e o custo está caindo, né, está ficando mais acessível. Então, é interessante entender que como que, né, assim, tem todo também um trabalho de inteligência artificial, né, que ela é integrada a esses aplicativos, né, e ele vai se tornar cada vez mais inteligente. Lembra que eu falei do onipresente ali, desde 2000, né, então começa cada vez, quando eu falo do onipresente, ou seja, você começa a ter uma relação tão profunda com a tecnologia que você começa a nem perceber mais, né, começa a misturar tudo. Ou seja, e caberá a quem, né, trabalhar com pesquisa e, enfim, teste para conseguir pensar em boas experiências para essas lacunas, por exemplo, de acessibilidade, né? Porque a gente fala, por exemplo, da voz. Como que a gente... E as pessoas que talvez, né, enfim, tem várias lacunas, né? Tem vários gaps. A fala é o meio fundamental da comunicação humana, mas nem todas as pessoas propriamente conseguem utilizar esse recurso. Então, é um desafio aí também, né, assim, ao passo que a tecnologia avança, né, a evolução, as interfaces, assim, é papel nosso como profissional, né, assim, também pensar nessas formas de comunicação e como agregar, né, como pensar em questões de diversidade, de acessibilidade. E aí, só para dar uma complicadinha, assim, eu trouxe o Beacles User Interface também, que são outras formas, são outras maneiras também da gente interagir com computadores, mas aqui a gente começa a falar muito, quando a gente fala de ubíquo, na verdade, lê-se onipresente, tá? Quando eu falo essa ubiquidade, significa onipresente. Então, eu começo a pensar em multissituações, multidispositivos, ou seja, em recursos que eles são invisíveis, no sentido de que cada vez mais a gente percebe um mundo rodeado por sensores, né? Tem sensores em todos os lugares. Às vezes, sei lá, não sei quem já foi às vezes você vai em um local, você entrou, pegou sua senha, de repente você recebeu um push no celular, uma notificação, enfim, você já começa a ser bombardeado ali por informações, ou seja, tem toda a questão dos nossos dados aí, né, que alguns explicitamente a gente compartilha, outros implicitamente eles são rastreados para que a gente, enfim, para que essas experiências sejam criadas. Enfim, aqui era só um overview, um contexto sobre a evolução das interfaces. A gente tem mais uma pausa para vocês se inspirarem, e a Helena vai compartilhar um pouquinho aí com vocês. Não, o bom é que a Renata
falou bastante, uma aula incrível. Até agora, eu mesmo não consegui prestar atenção em mais nada. Eu acho que todo mundo também está nessa mesma vibe. E aproveitando, então, como o UX Research ou UX Design é muito necessário hoje em dia, né? Como ele está crescendo cada vez mais. E eu acho que é uma das razões que está todo mundo aqui querendo migrar, né? E eu volto a dizer que com o curso da Mentorama de UX Design, você pode sim tornar-se um UX Designer em pouco tempo. Então, falar um pouco desse curso para vocês. São 13 módulos em 4 meses. Então, nesses módulos, vocês vão aprender UX Research, a importância, usabilidade, design emocional, ou seja, tudo que a Renata falou que é importante tá nesse nosso curso. Então, ele é bem completo. Ou seja, o currículo de vocês após o curso já vai estar cheio com tudo que vocês precisam para realmente entrar no mercado de trabalho como um profissional em UX. Como eu sei que muitos estão migrando. Então, se você tem mais perguntas ou quer saber mais, ficou com alguma dúvida sobre o curso, aproveita, clica no botão que ele ainda está ali em cima, tira todas as suas dúvidas com os nossos especialistas e eu garanto para vocês que vale a pena. É um curso que tem todo o necessário para você se tornar e começar a ser um ótimo profissional em UX. Ele agrega tudo que a Renata mesmo acabou de falar para gente que é importante. Então, não perca essa oportunidade, clica ali, você não vai comprar nada ainda, vai só pedir informações. Pode ter certeza que tirar todas essas dúvidas com nossos especialistas. Aproveita, clica ali. Enquanto isso, enquanto vocês estão clicando ali, já voltamos para a Renata continuar essa incrível aula que ela está dando para a gente hoje. Pode voltar na tua apresentação lá, Renata. Tá bom. Gente, se for ficando muito profundo... Desculpa. Tá é só eu quero responder, que eu acho que o Arnaldo perguntou aqui sobre o presente especial, que muita gente deve estar também pensando sobre ele. Calma lá, que na próxima pausa que tiver que eu for falar, eu já vou contar esse presente especial. Aguardem que é muito especial mesmo. Fica aí. Pode voltar, Renata. Desculpa. Imagina. Não, legal. Até eu fiquei curiosa aí para saber, viu? Então, continuando, eu falei que se tiver muito profundo ou muito rápido, aí a Lela me avisa, tá? Se tiver, e se vocês tiverem dúvidas, a gente vai parando também. Eu falei, eu trouxe um monte de conteúdo hoje, preparei com todo carinho, assim, porque eu sei que... E eu sei que também, às vezes, eu me empolgo, sabe? Então, eu quero deixar super aberta aí para se vocês quiserem comentar, perguntar, tá bom? Até para ir mais devagar, eu vou mais devagar. Já tá todo mundo falando aqui que tá maravilhoso, ó. Tá maravilhoso, tô adorando. Pode se empolgar, pode aprofundar, tá excelente. Então, fica à vontade. Legal. Então, e aí continuando, né? Porém, assim, eu deixei essa frase, né? A mente humana é um processador extremamente complexo de informações, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, ela se baseia numa premissa de que a gente subdivide, né? Tudo que a gente pensa. E aí, como assim, Renata? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os impactos, né, das tecnologias cognitivas, mas acho que vale falar um pouquinho assim do que é cognição, né? Qual que é o contexto, a descrição, né? Enfim, sobre o que é cognição. Então, cognição, eu deixei, né, que ele é um processo mental, né, de aquisição de conhecimento através dos sentidos, experiências e processos, ou seja, a gente pode dizer também que a cognição, ele é um ato de aquisição de conhecimento, mas que também ele envolve questões como memória, raciocínio, imaginação, pensamento. A própria palavra, né, cognizione, que também vem lá dos escritos de Platão e Aristóteles, ele é usado, né, assim, para explicar os processos mentais da forma como a gente reconhece e julga. Profundo, né? Mas, assim, por que vocês acham, né? Por que assim, quem dirige aqui, né? Por que quem está dirigindo abaixa o som do rádio quando precisa procurar um endereço, por favor? Por exemplo. Acontece. Ou para enxergar melhor, para estacionar, acontece bastante. Abaixa o som, né? Porque você precisa dar atenção, né? Então é algo tão intrínseco, né? Que naturalmente, assim, se você precisa prestar atenção, né? Ou você pede para alguém falar mais baixo, você abaixa o som, né? Então, a atenção é um dos estímulos mais importantes, assim, né? Que está dentro do universo da cognição. Eu trouxe um vídeo aqui, mas que, na verdade, eu consigo passar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Acredito que sim. Deixa eu ver, legenda. É que toda vez que eu mudo a legenda dele,
É ao vivo, né? Então, vocês me... Calma. Capaz. Tranquilo, É porque a tranquilo. legenda tava... Toda vez eu mudo e ele fica mudando para... Tava mudando para chinês, não sei por quê. Eu deixei aqui, mas agora vai. Ó. E aí eu Agora trouxe de novo o Dom... Gente, assim, o Dom Norman, assim, acho que tem várias referências. Eu fui dando umas pinceladas de nomes aí, mas eu acho que ele é uma super referência aí, né, assim, do designer de experiência, né, de UX, ou seja, para falar de uma série de assuntos, para falar sobre design de emocional. E ele é sempre um profissional que ele está questionando muito, sabe, assim, o papel, né, do designer, ao passo de que quando ele fala, quando eu cunhei o termo, né, lá na década de 80, era diferente a relação que a gente tinha com computadores. Então, a gente precisa entender o contexto. Aí, ele dá uma provocada aqui, é um vídeo super curtinho, tem 1 minuto e meio só, eu vou deixar rodando aqui, tá? Boa. I'm often asked, what kind of a designer am I? And I don't know how to answer that question. In fact, I like the fact that I can't answer the question, because when you have to say what kind of a designer you are, it means you're somehow pigeonholing yourself and saying, oh, I don't know, user interface design is different than user experience design, which is different from interaction design, or maybe industrial design, or graphic design, or what have you. No. We're talking about one product. It's all the same thing. We're trying to make technology work well with people. So what kind of a designer am I? What should I call myself? Am I really a designer? Who knows? So I decided the correct way to answer this was to invent a new kind of design that includes all the other kinds. And so I'm a cognitive designer. Because what I do is I take what we understand about the human being, about human cognition, and I apply that to making technology, services, systems better for the people who are involved. So it's all about applying cognition for the benefits of people. And we are really a bridge between the technology and the people and human capabilities. So I call myself a cognitive designer. Legal. Muito legal, né? E aí é uma provocação, né? Eu deixei até aqui, né, que cada processo cognitivo é um desafio de design. Por quê? Porque para cada, né, assim, quando a gente fala da interação humano-computador, eu tenho aqui uma matrix, né, assim, e aí do lado esquerdo eu tenho o humano, do lado direito eu tenho o computador. Então, aqui, né, você precisa avaliar o que o computador faz bem e o que o ser humano faz bem. Ou seja, uma fraqueza nossa como ser humano é a nossa capacidade, por exemplo, de memória, né, de memorizar as coisas. E aí entra, né, esse processo cognitivo, ou seja, então cada processo mental tem seu custo, né, demanda um esforço do usuário, ou seja, cansa. Então, é responsabilidade, né, do designer desobrigar os usuários, né, de tarefas cognitivas pesadas e simplificar as tarefas que ele precisa para executar uma interação. Então, eu trouxe uma frase aqui, né, de um psicólogo, né, do Daniel Kahneman, que ele fala, né, que a cognição, ela é incorporada, né, você pensa com o seu corpo, não apenas com o seu cérebro. Interessante, né? E aí, como que vocês acham que as pessoas fazem escolhas, né? Quais fatores influenciam essas escolhas? E aí? Comentem aqui. Mais ou menos, eu acho. É isso aí. Falei para vocês, então, o que influenciam vocês a fazerem escolhas, né? Quem sabe? Vamos ver. Todo mundo meio Nazaré Tedesco nesse momento. Fazemos escolhas para executar tarefas e atingir objetivos, disse o Felipe. Custo-benefício, Igor falou. Emocionais, problemas, necessidades, vontade, satisfação, boa. Causa e consequência, avaliando, né? Experiências passadas e desejo. Custo e desejo de algo, baseado em experiências na vida real, tanto no mundo analógico quanto no digital. Satisfazer desejo. Necessidades e desejos. Fazemos escolhas para dar sentido à vida. Olha, interessante essa. Muito bom, adorei essa resposta. Emoções, motivações, necessidades. Não, muito bom, muito bom.
Vou compartilhar um pouquinho do ponto da ciência cognitiva, né? A ciência cognitiva, né? Lembra, sempre assim se recorde daquele diagrama, né? Onde ele vai puxando ali, assim, diversas áreas, né? E aí quando eu falo da ciência cognitiva, né? É um estudo de vários assuntos, né? Que investigam essencialmente, né? A natureza da mente humana. Ou seja, então existem, claro, uma série de métodos, né, de teorias, assim, de pesquisa de vários campos, mas basicamente, assim, esses 6 são os mais importantes, né? Atenção, linguagem, memória, raciocínio, resolução de problemas, tomadas de decisão. Tem um pouco a ver com o que vocês trouxeram, está intrínseco aí. Então, eu vou passar um pouquinho sobre cada um rapidamente. Então, por exemplo, a atenção, né? Que é como eu falei, por que a gente fecha o olho a tentar lembrar de alguma coisa, né? Então, a atenção, né, é um recurso super limitado, né? O tempo de atenção é limitado. Então, na psicologia cognitiva, né, o tempo de atenção ele é definido como período de tempo. Ou seja, então eu preciso considerar esse período de tempo. Eu trouxe só um peixinho aqui. Quando eu tô falando desse recurso tempo, né, esse recurso limitado, valioso, sabe esses peixinhos dourados, né, chama King, eu acho que é King, eles, na verdade, eles conseguem pensar, né, reter atenção mais tempo do que a gente, né. Foi feito um estudo em 2002 e o nosso tempo de atenção eram 12 segundos. Aí caiu para 8 segundos em 2013 e, se eu não me engano, o ano passado caiu para 7. Ou seja, então, muitas vezes a gente precisa desligar, né, o celular, se desconectar, né, para conseguir reduzir, né, a nossa capacidade ali de se concentrar em uma tarefa, por exemplo. Então, por isso que é importante a questão da atenção dentro do design, né, porque eu preciso considerar se eu estou desenhando uma interface, por exemplo, e tem muita informação, eu estou fazendo o quê? Fazendo o usuário ter um esforço cognitivo muito alto, então eu preciso lembrar desse tipo de coisa. Aí eu trouxe um pouquinho sobre esse processo atencional. São 2 desenhos, assim, basicamente significa que a atenção de cima para baixo, geralmente quando a gente olha de cima para baixo, quando a gente está procurando alguma coisa, né? Então, o motorista que abaixa o rádio, ou a música, né? Então, e quando eu olho de baixo para cima, quer dizer que são estímulos que eu percebo assim inesperadamente, né? Então é uma forma que a gente precisa, é importante a gente entender, né, como que funciona esse modelo mental, esse processo de atenção do usuário, porque se a gente vai começar a desenhar a interface, a gente precisa entender como que funciona, né? Assim, se eu estou projetando da melhor forma. Exemplo, quem nunca passou por... A vida é feita de escolhas, né? Aqui tem esses outros, assim, mas poderia ser, sei lá, poderia ser... Quem nunca, né, passou por aquele momento, vou comprar uma bolacha, vou comprar, sei lá, um macarrão. E tem tanta opção que você fala, nossa, e aí o usuário tem que usar um critério, né? Muitas vezes a gente vai no critério preço, tem pessoas que vão no critério, sei lá, embalagem mais bonita, ou seja, mas essa questão de ter muitas opções, né, é super estressante também, né? Então, nunca houve tanto produto e serviço, né, pra gente, assim. Então, de uma forma, nosso cérebro não está acostumado, né? Não acompanhou essa evolução, por isso que a gente fica cansado, né, quando a gente se depara em relação a isso. E aí tem eu trouxe esse conceito aqui, que é a questão do menos é mais, né? E aí tem uma definição sobre, é um conceito que chama paradoxo de escolha, né? Então, um paradoxo, né, na verdade, é quando você tem uma declaração que aparentemente ela é verdadeira, mas ela tem uma contradição lógica. Ou seja, então, se no nosso dia a dia, assim, nas nossas vidas aí cotidianas, né, a gente não se dá conta, o tempo inteiro a gente tem tanta opção, tem tanta escolha que daí fica complicado, sabe? Aí tem hora que você fala assim, qualquer coisa vai, né? E às vezes a qualquer escolha não é a mais importante. Aí eu trouxe um exemplo do Mark Zuckerberg. Essa foto ficou famosa, ele publicou essa foto faz um tempo, assim, né? Que esse é o guarda-roupa dele. Olha só, ele só tem um tipo de camiseta e um com capuz. É serião isso, gente. Então, assim, por que será que ele... Porque, assim, pessoas como ele, né, sabem que ele precisa de toda a energia do mundo, né, toda a energia mental do mundo para ele não ficar cansado. Então, assim, ele não gasta energia escolhendo roupa no guarda-roupa. Gente, eu gasto muita energia. Não é importante. Eu gasto, confesso. Enfim, só tô falando de... Aí tem outro processo que é a linguagem, né? Que é a compreensão, é o sentido. Ou seja, o que a gente lê, né, tá ligado com o que a gente entende, né? Então, também a gente precisa... Quando eu trabalho com UX,
eu estou falando talvez aqui, né, de comunicação. Lembra, sempre eu vou falar de comunicação, mas eu preciso levar em consideração também a forma como está escrito. Exemplo, um menu, um botão, um formulário, uma tabela, tudo isso é importante, né? Então, a forma como a linguagem está apresentada numa interface, ela precisa estar considerando, de novo, o contexto, seja geracional, seja, enfim, geográfico. Eu trouxe exemplo até do Netflix aqui, né, que acho que é uma área muito delicada, assim, mas eles realmente sabem, né, como conversar, né, por meio do conteúdo, né? Então, a gente tem bons exemplos aí, né, de players que conseguem, por meio da linguagem, fazer com que a gente fique apaixonado, né, por essas marcas. Né? Talvez vocês quiserem me dar alguns exemplos aí de quais são as love brands aí, as marcas que vocês são apaixonados, eu vou adorar saber aqui. Tem gente que já comentou sobre Netflix ali em cima. Perfeito. Não, perfeito, assim, e eles conseguem, né, trabalhar com essa questão não só de personalização, né, mas questão de linguagem, né, de adequar a sua linguagem ali, né, com seus gostos, com seus gêneros, ou seja, ele te pergunta, assim, o que você gosta, né, quais são os seus interesses, antes dele sair te mostrando uma playlist lá de artistas, né. Então, tem outros exemplos também, iFood, né, tem toda uma linguagem, o próprio Enjoei também, que acho que foi um dos primeiros a ficar famosos aí para usar muito a questão do UX Writing. Tem até um livro que também indica aí também, se alguém quiser. Eu estou deixando vários livros, várias dicas aí para vocês poderem ir pincelando, tá bom? O pessoal tá falando muito do Nubank também. Nubank, YouTube, Spotify, a Netflix legal. no Twitter, realmente a Netflix no Twitter, acho que usa muito a linguagem, porque é muito legal acompanhar. Sabe que eu não vejo lá? Eu adoro, assim, adoro o Twitter, mas sabe que eu não vi o Netflix? Eu vou olhar. Adorei. É muito interessante mesmo, é bem, bem engraçado. Ele consegue ter uma comunicação ali que leva mais para o humor, sabe? Isso acho que valeu muito para Netflix. Que legal. Se tiverem mais dicas, eu gosto. Aí o outro As é a memória, notificações do iFood. O iFood sempre é fofo, né? Às vezes eles mandam muitas, né? Mas eu acho que o que é interessante do iFood, eu acho que tanto o iFood quanto o Enjoei, eles acompanham os movimentos, né? Os contextos atuais. Então, sei lá, se tá rolando algum meme, assim, algum tema, assim, eles conseguem trazer, assim, né? Trazer o contexto. Então, isso é interessante. É isso que a Netflix faz no Twitter. Isso também é design, gente. Isso também é um outro campo, né? O campo de conteúdo, né? De UX Writing está super, assim, crescendo, ou seja, para quem também tem interesse aí de ir para esse campo, ou seja, porque daí está desenhando o quê? Conversas, né? Desenhar conversa, né? É um campo, assim, super interessante, assim, ou seja, tem campo grande aí também. Aí a gente entra no terceiro aqui, que é a memória, né? Que é esse processo por guardar, né? Codificar e recuperar informação. Aí eu trouxe nossa querida Dolly, quem nunca, né? Às vezes eu sou meio ela. Então, acho que todo mundo se identifica, pelo menos em algum momento, com a Dolly. Não é? Vocês não se identificam? Todos nós, né? Tem momentos assim, porque, de novo, o nosso processo cognitivo da memória, né? Ele é limitado, assim, a gente consegue lembrar 8 segundos, e tem estudos que falam que a gente consegue lembrar de 3 a 4 itens por vez, ou seja, não adianta, por mais que você queira, você fala assim, não, eu vou ter força de vontade, não vai rolar. Não vai. Então, não vai, a gente fica cansado, né? Então, a nossa memória, e também ela não é confiável, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Não dá para esperar que nossos usuários se lembrem de coisas de uma página para outra, por exemplo, né? Porque vai ter um monte de texto lá na tela, ele vai ter que adivinhar o que está acontecendo. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso sempre trazer assistência, usuário, feedback, enfim, eu tenho que permitir que ele, se ele errar, como que eu vou ajudar, um passo a passo, ou seja, tudo isso tem a ver com usabilidade também. Aqui um pouquinho da memória, né? Assim, a memória possui 3 modelos mentais, né? Ou seja, é o nosso modelo. A gente tem a nossa memória que é do instante, né? De curta duração e de longa duração. Como que eu traduzo isso, né? Por exemplo, o modelo mental é, por exemplo, uma experiência de compra familiar. Então, a Amazon Go, por exemplo, quando eles criaram uma experiência de ir no supermercado, pegar as coisas e o sair sem pagar, então, na verdade, eles criaram um modelo já baseado em como é o contexto do usuário. Ele vai, pega e sai. Então, tem os momentos dele pensar em como vai ser essa interação. Exemplo, outro modelo mental. As pessoas esperam, né, fazer login
com rede social, né? Com meu login social. Um clique só. Por que eu preciso preencher o cadastro inteiro? Tipo, não tem sentido, né? O próximo é o raciocínio, né? Então, todo mundo tem sistema nervoso também. Todo mundo tem estrutura de pensamento. Então, a questão de novo, do raciocínio. A questão da decisão é importante também eu considerar como que eu ajudo aqui, que é o próximo, né? Que é a resolução de problemas. Eles estão muito conectados. Solução de problemas, eu acho que é um dos processos mais importantes, assim, né? Porque a gente precisa considerar nosso estado de como... Exemplo, eu preciso sempre decidir, será que eu vou pegar um ônibus, um Uber, ou vou dirigir? Então, a gente sempre tem que entender, assim, né? Assim, o tempo inteiro o usuário está passando por isso, né? Então, eu acho que tem esse outro processo cognitivo. E o tomada de decisão, que é o último, ou seja, por que a gente escolhe A ou B, né? Por que não nos motivou? Então, para isso, a gente tem alguns recursos também. Eu trouxe aqui uma outra referência, que é a Lei de Rick, né? Também foi formulado por... de novo, outro psicólogo, gente. Psicologia e UX, Olha aí, andam de mão dadas, assim. Então, foi um psicólogo norte-americano ali que ele formulou, né, essa teoria de que, ao passo que antes a gente está falando, lembra, de escolha, de quantidade, né, felicidade versus escolhas. Aqui ele está falando tempo, né, o tempo de reação versus números de opções. De novo, o exemplo da Netflix. É o que a Netflix, eles entenderam, assim, menos é mais. Essa é a prova de que é uma forma de resumir essa lei de Rick. Ai, como será que eles tomam emoções? Será que tá todo mundo vivo? Aí, as pessoas estão me abandonando? Como que tá aí? Alena, tá bombando. O pessoal, inclusive, tá querendo usar seus slides para estudar mais depois. Tá bom. Não, eu vou já tirando o print também. Eu deixo no slide share, aí vocês baixam lá. Eu sempre vou salvando lá e vocês podem acessar, tá bom? Inclusive, até tem... Deixa eu só achar aqui de volta onde está. Falando de memória, né, que você falou, a Ana falou que um desafio nos próximos anos também vai ser trabalhar com o pessoal que ficou com sequela de memória do Covid, né, porque tem muita gente aí que tá perdendo mais ainda. Ou seja, se já não tinha... Nossa, acho que esse é um bom ponto, né? Então, de novo, a questão do contexto, de entender o momento, né? De entender, assim, quais são as necessidades, né? E eu acho que esse é um ponto bem relevante, né? Da gente entender que com a pandemia muita coisa está mudando, né? São outros comportamentos, ou seja, muitas pessoas foram forçadas, né, a mudar o comportamento. Não é que todo mundo quis se digitalizar, né? Foi uma questão de forçar, né? Quem não foi, você vê muitas empresas fechando porque não conseguiram, enfim, colocar uma loja na internet. Muitas pessoas precisaram aprender, mas tem um outro lado também, né? Tem um outro lado que, por exemplo, eu estava vendo um estudo de que acho que de março para abril foram quase 40% dos brasileiros, 38% que fizeram sua primeira compra online, né? Ou seja, esse é um número super expressivo, né? Ou seja, são quase 40%, né, dos brasileiros, embora ainda tem muitas pessoas que ainda não acessam a internet, né? Mas são mais pessoas, né, que tiveram seu primeiro acesso, ou seja, sua primeira experiência de compra e que, enfim, estão se habituando, estão aí. Então, acho que é um ponto importante. Sobre os slides, depois eu passo o link aqui do slide share, tá bom? E aí vocês conseguem olhar com mais calma as referências também. Vocês vão poder também acompanhar novamente o vídeo no nosso canal no YouTube da Mentorama, então fiquem tranquilos. Então tá bom. Quem nunca, né, passa por isso? Comprar, não comprar, né? Assim, então, tentar entender, né, a natureza humana, o comportamento, assim, é uma questão antiga, né? Eu acho que em muitos momentos a gente se questiona, né? Eu acho que esse coach é muito bom, né? As pessoas compram com emoção, né? Justificam com a razão, né? Então, acho que às vezes a gente passa por momentos, assim, e que a gente realiza compras, né? Ou muita coisa por impulso, e que se você para pensar, né? Você coloca a razão, aí você acaba dando um passo para trás, né? A gente tem uma pausa, mais uma, né, Alela? Antes da gente ir Então, mas agora é uma pausa muito importante. É uma pausa que eu sei que vocês estão esperando. Vamos falar, então, sobre o que interessa, qual é o valor do nosso curso, como funciona, qual também. Vamos falar agora sobre a tão esperada surpresa, né? Primeiramente, qual seria o valor do nosso curso aqui com a Mentorama? Vamos lá. O curso, então, tem o valor de R$ 3.240. Porém, para todos os participantes do webinar,
vocês têm 50% de desconto nesse curso. É muito bom, muito imperdível, 50% de desconto. Ou seja, metade vocês vão estar economizando em um curso extremamente completo com ótimos profissionais. Ou seja, você vai economizar R$ 1.620 e o valor final do curso para vocês que estão aqui com a gente hoje vai ficar R$ 1.620. É muito desconto, gente, vale muito a pena. E óbvio que vocês podem parcelar também esse valor no cartão. Vocês têm também um programa de crédito aqui com a Mentorama que é 100% confiável e vocês podem fazer crédito estudantil, ou seja, tem para todo mundo. Vocês podem estudar, vocês devem estudar e a Mentorama está aqui para ajudar vocês, ou seja, é um presente muito legal e não é o único presente de hoje. Mais um presente se você, os 10 primeiros, vamos correr, os 10 primeiros inscritos, então, nesse curso, ganharão mais um curso da Mentorama. Ou seja, é imperdível, imperdível. Além de você entrar no UX, você pode se especializar em mais outro curso com a gente. E temos várias áreas de especialização, inclusive design, programação e games, e ainda tem talvez alguns descontinhos exclusivos ali do carnaval válidos, ou seja, dá para fazer 3 cursos, porque vocês vão ganhar mais um, e ainda tem desconto exclusivo do carnaval válido até o final de fevereiro, ou seja, até domingo, né? Dá para fazer 3 cursos, dá para se especializar muito aqui com a gente, tá imperdível. Volto a falar então, vocês têm alguma dúvida, querem se inscrever? Corram para se inscrever nesse curso para ganhar mais um e para já esse ano entrar para essa profissão que vocês estão migrando, que é o UX. Então clica no botão, deixa todas as deixa na verdade, seu e-mail, seu telefone, deixa tudo que nossos especialistas eles vão entrar em contato com vocês, vão tirar as dúvidas e vocês já podem então entrar nessa profissão. Vale muito a pena. Tem curso de UI também, já vi a pergunta ali, já vou até dar uma respondida. Então, assim, além de vocês ganharem mais um curso, ainda tem descontos em design, programação e games. Ou seja, tá imperdível. Esse ano vocês podem fazer 3 cursos com a Mentorama, um preço imperdível. Opa, que não era para passar ainda. Ok? Então, cliquem no botão, ele ainda está ali, vai ficar mais um tempinho. Aproveitem, deixem seus dados, e a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Imperdível. Então, Renata, vamos finalizar enquanto o pessoal tá clicando ali no botão e se inscrevendo. Pode voltar a falar. O botão vai ficar em cima, hein, galera? Podem... Ó, esse é o momento da tomada de decisão importante que a Renata estava falando ali. Vocês vão migrar para a profissão com um ótimo curso. O Luke veio dar um oizinho, gente. O Doguinho veio dar um oi. Ele tá aqui do lado. Ai, que fofo. Uma choradinha. Desculpa. Né, Luke? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai. Ele tá... É que eu falei pra ele até às 8 e pouquinho. Ele tá aqui do lado, tá ligado? Então, bora lá, né? Agora a gente vai entrar no papo de emoções. Acho que esse também é um tema super interessante. E todos esses temas, assim, esses assuntos, eu acho que são temas... assim, que a gente não cansa, né? Sempre tem mais conteúdo, sempre tem mais coisa para aprender, sempre tem mais coisa para compreender. E eu sei se vocês já pararam para pensar, né, no papel das emoções, né, no design, o quanto que a gente pode utilizar, né, e na verdade melhorar, né, oferecer experiências que de fato sejam mais afetivas, né, e mais intuitivas. E aí eu trouxe um pouquinho de algumas referências. Acho que vale falar assim que existe uma característica que é comum a todas as pessoas, né? Todos os seres humanos, né? Não importa assim, o contexto, idade, local, ou seja, todos nós nos emocionamos, né? Todos nós sentimos emoções. Isso, na verdade, foi quem apresentou, né, assim, esse conceito, ele trouxe esse insight, assim, mas que é tão óbvio, né? Foi o Paul Ekman, em 1972, que ele apresentou assim, ele falou assim, então os seres humanos eles têm 6 emoções básicas, que é o medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade e tristeza. Ou seja, a gente sabe que entender emoção, é claro que é algo muito complexo, né? Mas eles desempenham um papel super importante aí no comportamento humano, né? Então, detectar, entender, responder essas emoções é algo que é muito inato da gente, né? É como a gente comunica as nossas necessidades aos nossos pais quando a gente nasce, né? Mas depois, mais tarde na vida, como a gente constrói relacionamentos. Então, eu gosto de falar que a emoção é a nossa língua nativa, né? A partir do momento que a gente entra nesse mundo, a gente é a língua da humanidade mesmo, né? É o que a gente aprende, é o que a gente nasce.
Aí tem um outro profissional, que é o Robert Plutnik, né? Que ele, na verdade, era uma pergunta... Ele trouxe, né? Ele criou essa roda das emoções, e ele, de novo, outro psicólogo, esse americano, né? E assim, é considerado um mestre no estudo das emoções, escreveu uma série de livros, artigos aí também. E ele criou essa roda, né? Que são 8 pontas, na qual cada uma delas representa um sentimento. E aí, quando ele fala de sentimento primário, né? Com pares opostos, por exemplo, alegria versus tristeza, raiva versus medo. Aí ele argumentou, né, que todas as nossas emoções, as primárias, né, elas são evolutivas, ou seja, que para cada uma dessas tem uma resposta que é esperado, né? Então, para nós designers, para que serve, né? Para a gente pode ser como uma paleta de cores no sentido de trabalhar com design emocional, com o objetivo de como que eu consigo extrair respostas e intenções emocionais de uma experiência. Então, uma sugestão, por exemplo, é sempre buscar mapear sentimentos, palavras emocionais, ou combinar, né, essas palavras emocionais positivas, exemplo, alegria e confiança, né? Então, como que eu posso provocar alegria e confiança por meio da experiência que eu vou criar? Então, assim, não é um kit de ferramenta, né? Mas é uma forma da gente... O que eu quero provocar? Porque eu não vou criar emoção no usuário, né? Mas eu posso provocar. Então, essa roda de emoções, eu acho que ela pode ser interessante nesse aspecto, assim, da gente se perguntar, né? Eu não quero provocar raiva, né? Eu não quero deixar ele irritado, eu não vou deixar ele dar um formulário com um monte de coisa. Não, eu quero deixar ele feliz, né? Ele tranquilo, ele confiante. Né, tem vários estudos que falam de quando as pessoas, assim, elas têm o controle de algo, né, eles se sentem mais felizes, assim, sentem mais confiança. E aí, o que é uma emoção? Assim, é super rápida, né, uma breve explicação neurobiológica, que a emoção, na verdade, ela é um estado mental, né, ela pode ser agradável, ela pode ser desagradável. Aí a gente tem a amígdala, né, na verdade, que ela é muito conhecida aí, que é quem controla as nossas percepções, as nossas reações. Ela é famosa também. E a gente tem o nosso sistema límbico também, né? Que, ou seja, o sistema límbico, ele na verdade, é onde vivem os nossos comportamentos, as nossas emoções e a nossa memória. Ou seja, então, são sensações, né? Então, o cérebro está o tempo inteiro coletando, né, esses dados do ambiente externo, né, assim, através dessas percepções, e aí ele dá um sentido real para isso. Então, acho que a experiência tem tudo a ver com isso, né, da gente entender essas sensações que eu estou provocando no meu usuário, certo? E, além disso, a emoção também é uma sensação de recompensa química, ou seja, tem uma resposta emocional. Então, de novo, tem vários estudos que falam que o cérebro está tentando o tempo inteiro. Gente, comunicação é a palavra. Sempre se comunicar entre os neurônios ali e aí provocar essa sensação de recompensa. Quando o cérebro sente essa recompensa, o que sente? É dopamina, tipo, fica feliz da vida. Ao contrário, sim, é o cortisol, né? A cortisona. Então, assim, o estresse, por exemplo, leva as pessoas a ficarem tristes, né? Ficarem estressadas. Então, as emoções, elas estimulam, né, a nossa parte límbica do cérebro 3.000 vezes mais rápido do que o neocórtex, que é a parte mais racional. Lembra que eu falei da razão e da emoção? Ou seja, a emoção, ela tá lá, ó, bombardeando, assim, né, de substâncias químicas. Ou seja, então, quando a felicidade e a tristeza são sentidas, o cérebro produz essas substâncias químicas. E aí, ou seja, a gente quer que as pessoas fiquem felizes, né? E não fiquem tristes. Mas, assim, calma, né? Sexta-feira, 8h10 da noite, assim, a gente não precisa, né, ser neurocientista para a gente entender a importância das emoções do design. Né? A grande verdade é que a psicologia das emoções, né, e o design, ou seja, cognição, está tudo muito interligado. E é por isso que o design pode ser percebido de diversas formas, né? Então, quando a gente fala design emocional, a gente está falando sobre como o design de um produto ou de um serviço, como que essa interação afeta o usuário. E aí a resposta é simples, né? Por que um produto é mais sucedido do que outro? Exemplo, eu trouxe o exemplo dos computadores aqui, que é um pouco do nosso tema, né? Na época ali, na década de, sei lá, quando surgiram, né, os iMacs coloridos, ai, gente, maravilhoso. Eu não tive, eu confesso, mas era muito lindo, né? Eu tinha um PC bege mesmo. Mas era assim, aquele PC bege, né? Mas aí, a chegada, né, a Apple a Apple
sabia exatamente, assim, que ela estava entrando no lado ali do design emocional, né? Então, foi uma revolução ali para o design industrial, né? Porque muitas pessoas pensam que o design é só o que ele parece, né? Não é, claro, não é só a cor. Tem toda a questão da função também. Mas o Steve Jobs, ele sabia disso, ele sabia dessa questão emocional. Ou seja, ele fala, né, que o design é como as coisas funcionam. Então, ele queria provocar, né, além da função ali, da forma, também a sensação, a emoção. Então, quem nunca, né, comprou, assim, um aparato de cozinha mais bonitinho, coloridinho? Ah, eu adoro, gente. Eu também. Às vezes, assim, né, por que eu preciso comprar uma peneira verde, né? Assim, mas tudo bem, a gente faz essas coisas, às vezes, porque tem esse lado emocional, né? Enfim, tem vários exemplos. O próprio livro do... olha ele de novo, gente, ele é uma fofura. Ele escreveu esse livro também, né, Design Emocional, e é muito legal, assim, muito gostoso de ler, tem em português também, né? De novo, ele é um cara, assim, um grande profissional, assim, super ativo aí na comunidade também, tá sempre produzindo conteúdo e questionando, mas ele fala assim, ele propôs, né, que o design, ele deveria seguir 3 níveis de processamento, né, que é o visceral, o reflexivo, o visceral, o comportamental, ali o reflexivo. O visceral está muito relacionado com a aparência, né, que é o direto. É a primeira impressão que você tem com um produto. E quando eu falo produto, gente, é qualquer interface, é qualquer produto, tá? Então, essa reação sensorial, as pessoas, nossa, ficarem encantadas, né, ou desencantados. Então, se ficou desencantado, ele já não quer saber, já foi ver outra coisa, já está em outra prateleira, enfim, já está em outra já fechou o app, deletou, né? Então, o primeiro é a aparência, é o visceral, né? Sim. O segundo é o comportamental, aí está relacionado assim, à interação, né? Usabilidade. Lembra que eu falei de usabilidade lá atrás? Então tem a ver assim, como que funciona, né? Será que é amigável a experiência? Será que eu consigo, enfim, será que eu consigo cumprir a minha tarefa aqui, enfim, concluir, fazer o pagamento, fazer a compra, enfim, tem tudo a ver com isso. E o terceiro é o reflexivo, né? Que daí parte de um pensamento onde os usuários eles interpretam e eles pensam assim, então eles começam a refletir. Será que esse produto que eu estou usando, na verdade, ou essa marca, essa empresa na qual eu estou me conectando, ela vai fazer diferença na vida de alguém? Ou seja, ela tem um fator assim mais que as pessoas avaliam se essa marca talvez está de acordo com o meio ambiente ou se esse produto de fato vai fazer diferença. Então quando ele diz, né, que quando uma experiência é combinada esses 3 níveis, né, aí sim a gente pode falar que a gente tem um ótimo produto de design, que o design emocional conseguir ser aplicado. Então, é só uma pausa para complementar esse momento, assim. Conseguiu! Foi em 2012, ele veio para cá, né, no evento do EXGA, do Interaction South America, na época eu já estava no Itaú, né, e aí um dos nossos desafios, a gente estava patrocinando o evento e, enfim, trouxemos o Don Norman para cá e, lógico que teve esse momento tiete, enfim, ele deu uma palestra, teve uma interação para todos, enfim, para um grupo lá de funcionários, que foi muito legal. Falei, não vou perder essa oportunidade, então é uma relíquia também que eu gosto. E aí, eu trouxe também, gente, está em inglês aqui, essa matriz, mas eu explico, tá? Para vocês. Aqui eu trouxe a pirâmide de Maslow, de novo, outro psicólogo, mas essa moça só traz psicólogos aqui pra gente. Pois é. Mas ele, assim, o Maslow, né, que foi um psicólogo, ele enfatizou, né, sobre as ações humanas, né, que surgem sempre de um desejo inato. Então, desde lá embaixo, tá vendo que tem o fisiológico, né, a segurança, até chegar no self-actualization, ou seja, então eu saio, então assim, o primeiro físico, assim, as pessoas têm um desejo de satisfazer as suas necessidades básicas, né? Segurança, comida, né? Fome, sei lá, descanso, né? Até o mais complexo ali que chega lá no autoestima, altruísmo, ou seja, então a nossa motivação humana, assim, ela é baseada sempre por essa busca de crescimento pessoal, é natural, mas antes vem assim, físico, segurança, assim, tipo, é sobrevivência. Então, isso é natural do ser humano. Aí tem um outro profissional, anotem esse nome também, o Aaron Walker, também, que é um profissional incrível, que ele na verdade, ele adaptou essa pirâmide, né, mas pro ponto de vista do contexto do design. E aí ele trouxe, assim, que o design, sim, é importante a gente entender que a gente precisa considerar a usabilidade, se o produto é confiável, se ele é funcional, tá vendo? Mas ele que tem um gap ali, né? The missing piece, ele tem um gap. E é esse gap que é aí que entra o design emocional. Ou seja, depois que a gente conseguir pensar num produto, sim,
que eu estou tratando questões de usabilidade, ou seja, né, funciona, tem toda a questão, né, da aparência e tal, aí sim aí eu posso focar na questão emocional. E aí eu deixei assim, né, como que o design emocional é essa cerejinha do bolo, né? Ou seja, ele agrega assim, valor, né, para os usuários, possa despertar emoção, sentimentos positivos, né? Ou seja, mas um produto, sim, ele precisa ser funcional, confiável, utilizável e muito mais. Ele também precisa adicionar aí uma outra camada, né? E aí eu trouxe essa frase aqui da Maya Angelou, né? Ela não é mais viva, né? Mas ela falou que aprendi que as pessoas, eu acho muito legal essa frase. Eu aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. E é verdade, né? E aí, de novo, todo esse contexto, né? Por que eu falei de cognição, de emoção? Por que, né, que o designer precisa considerar tudo isso? Porque a gente precisa, sim, entender, né, as conexões emocionais, principalmente para a memória, né? Tem vários estudos, assim, que falam, né, que a exposição a algo novo e desconhecido aumenta aquela liberação de dopamina, né? As pessoas gostam de novidade. Então, um próprio exemplo foi quando o LinkedIn mudou o recurso de curtir na página, né? Ele trouxe as emoções, né? Então, pode parecer algo tão simples, né? Só uma interação simples lá antes. Mas essa etapa adicional fez com que o usuário parasse e pensasse, porque lá você tem, né? Lá no LinkedIn, você tem acho que tem acho que é o curioso, né? Comemoração, tem o coraçãozinho, tem um que é tipo pensando assim, né? Então, o usuário para pensar, não. Ele para e pensa, não, peraí, como que eu realmente me senti, e aí eu clico. Então, olha só, é algo muito sutil, né, quando eu falo de trabalhar com design emocional. E aí, de novo, as pessoas não compram produtos e serviços, e sim experiências, né, que deixam lembranças duradouras, né. Então, só fechando, né, quando eu falo de cognição, né, que ela conduz o comportamento do usuário. Então, assim, tá em inglês aqui, mas eu tô falando basicamente ali no cérebro, né, assim, no centro, eu tenho o cérebro, né, eu penso com o cérebro, sinto com o corpo, e expresso no ambiente. Aí eu tenho a emoção, a cognição e o comportamento. Então tá tudo. Eu tenho mais uma pausa? Tenho. Não. É só para as perguntas agora, acho que. Então não, mas é só 2 slides, é só o fechamento. Aí a dica do Aaron Walker, ele fala assim, né? Quando o próximo projeto de design você for começar, ele falou assim: lembre-se, as pessoas elas vão perdoar suas deficiências, elas vão seguir suas orientações, farão elogios, se você as recompensar com emoções positivas. E aí deixo mais um coach aqui do Norman, né? Que ele fala que cognição é perceber o mundo e a emoção é interpretá-la. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Provavelmente, um dos próximos desafios que a gente vai enfrentar é justamente como que a inteligência artificial, né, e as emoções, elas interagem, né, enfim, com a nossa disciplina aqui. Eu acho que é um campo que vem crescendo bastante, né, então toda essa questão, né, eu trouxe, tem um livro que chama Girl Decoded. Essa a Rana, ela é pioneira no campo da inteligência artificial emocional, ou seja, ela é uma pessoa que ela vem pensando e discutindo como que a inteligência artificial ela pode ser usada, por exemplo, para transformar questões de segurança automotiva, né? Ou questões de programas de saúde mental. Ou seja, a gente tem visto, né, com a pandemia, assim, as máquinas cada vez mais próximas, no sentido, né, de que a gente já viu em outros países, assim, a própria questão na indústria da saúde, né, enfim, tem muitos, pode ser que no futuro próximo a gente nem precisa viajar mais para fazer uma cirurgia, talvez eu possa poder viajar, estar em São Paulo e ser operado por um médico que está lá nos Estados Unidos, não sei. Mas acho que tem algumas reflexões interessantes, assim, a gente vive uma sensação, né, um momento de isolamento, né, de solidão muitas vezes, né, tem muitas pessoas deprimidas, né, então mesmo estando todos conectados, né, nos nossos dispositivos, ela fala que isso é uma ilusão de conexão. E aí a gente está perdendo, né, algo que é a comunicação, lembra que eu falei muito de comunicação, né, uma comunicação que ela é não verbal, né? Então, geralmente, quando a gente está junto, a gente tem outro tipo de comunicação. Então, a gente está tendo que aprender, né? Que reaprender tudo de novo. Mas, enfim, aqui é só para refletir um pouquinho, só para vocês levarem com vocês. E trouxe mais uma frase aqui, mais um coach, né? Do
do Frank Chimero, que ele fala que as pessoas ignoram, né, assim, design experiências que ignoram as pessoas. Então, a emoção, né, gente, é universal, a gente nasce em países diferentes, cidades diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, a gente tem vidas diferentes, né, mas a gente, em termos de paleta emocional, né, lembra, todos nós, assim, a gente sente alegria, sente medo, sente raiva, sente amor, sente ódio, né, sente tudo isso, né, a gente não pode negar. Então é importante a gente pensar sobre tudo isso, né? E como que a gente não vai conseguir prever tudo o que vai funcionar, mas a gente pode buscar compreender as necessidades das pessoas, né? As suas insatisfações, exercitar colaborativamente aí quais emoções a gente quer provocar nos usuários. Gente, foi bastante. Espero que vocês tenham gostado. Mas calma que não acabou ainda. Vou até te interromper um pouquinho, que agora ainda temos tempos para algumas perguntas. Antes da gente dar uma obrigada aqui e finalizar, vão mandando as perguntas aí que vocês quiserem fazer para o Renato, que a gente ainda tem uns minutinhos para perguntas. Mandem aqui legal. A gente coloca na tela. Se vocês tiraram foto depois, as fotinhos, publica, marca. Adoro. Então. Meus contatos aí, se alguém quiser conectar aí também, LinkedIn, tá bom? Então, posso tirar daqui? Pode... Porque vai entrar o seu, né? Se você quiser aquele... Bom, as redes sociais a gente posta daqui a pouco novamente, tá? Deixamos ali. E agora a gente vai... Se você já viu aí, Renata, nos comentários também, se tinha alguma pergunta, alguma coisa que você queria responder ou falar, pode ir olhando também. Senão, o pessoal pode mandar a pergunta, temos tempo para responder as perguntinhas agora. Vamos ver. Eu tô lendo aqui também. Já mandou uma. Deixa eu só abrir aqui as perguntas para a gente respondê-las. Então, ok. O Felipe já mandou uma pergunta, então. Como a UX se integrará com inteligência artificial? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Um pouco de... Já não como vai, né? Já está integrando. Se a gente for olhar os próximos passos aí dos assistentes, né, de voz, o próximo passo realmente a gente cada vez, né, ter mais dispositivos inteligentes. Não sei se vocês pararam para pensar já no conceito de internet das coisas, né? Então, assim, tem a questão da internet das coisas, tem a questão do 5G, né, que ainda está no processo de licitação, mas vai chegar. Ou seja, quando a gente fala de 5G, por exemplo, né, o que vai mudar? Vai mudar muita coisa, não vai ser só um passo, a gente vai ter uma internet melhor. Vai ser um processo muito mais disruptivo, né, em termos de acesso, em termos de... E aí, lembra que eu falei da quantidade de dispositivos? Ou seja, a tecnologia está evoluindo, as interfaces estão se adaptando, né? A inteligência artificial, naturalmente, é uma das primeiras ali que está alcançando ali um nível de maturidade, embora ainda falta bastante tempo, né, para que a gente possa considerar aí que a gente realmente evoluiu o esperado, né? Mas eu vejo que essa questão de integração entre o UX e inteligência artificial, assim, não sei, de repente, ponto de vista da sua pergunta, né? Mas o ponto a gente já está trabalhando com inteligência artificial. Às vezes a gente nem para pensar, mas você já parou para pensar nas playlists do Spotify, por exemplo? Então, assim, tem algoritmos, né? Eu sei que no Spotify, assim, lá eles têm um conceito muito interessante que chama algatorial, ou seja, eles têm todo um time de analytics, assim, né? Tem machine learning, inteligência artificial, né? Para poder categorizar todos os nossos gostos, interesses e oferecer playlists ali, mas tem também um time de especialistas humanos, humaninhos, que estão entendendo ali os grupos de pessoas, ou seja, o que eu vejo, assim, é um trabalho muito híbrido, sabe? É de como que a gente, como UX, a gente vai aprender a trabalhar, né, com máquinas, né? Então, acho que esse é um desafio super relevante, não sei se é essa a pergunta, mas eu acho que em termos de integração, de interface, isso já está acontecendo, né? E eu acho que tem o trabalho do designer, né? Aí é uma outra discussão, de entender qual que vai ser a nossa relação sobre o nosso trabalho, né? O nosso dia a dia, né? O trabalho do designer. E eu entendo que o papel do designer ele é acompanhar, ele é evolutivo, né? Então, a gente vai só ampliando o nosso poder de atuação, porque no fim das contas, o papel do design, né, é resolver problemas das pessoas, né? O foco é no ser humano, ou seja, design para quem?
né? Então, é um mindset, assim, centrado no ser humano, né? Assim, para a gente resolver problemas complexos do mundo e das pessoas, né? Trabalhar de forma, exercitar a empatia, né? Seja por meio de, né? Se alguém falou assim, a questão da atenção, puxa, então o que essa pandemia está trazendo, né? Novos desafios, né? São novos comportamentos, mas também novas necessidades, né? E é o nosso papel. Exato. Ok, então tem muita gente agradecendo aqui também, além de perguntas, tá falando que ela foi incrível, que despertou, trouxe de volta o desejo de investir em UX. E eu aproveito o gancho para lembrar que o botão ainda está ali para vocês. Quem ainda estava com dúvidas ou meio assim, de não sabe ainda se vai querer, o UX, aproveita e pede mais informações sobre o nosso curso, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse curso e se tornar um profissional em UX. Então, aproveita que ainda está ali o desconto, ainda está ali o botão, e cliquem ali e peçam mais informações do curso, enquanto a gente vai respondendo essas perguntas. Ok, Legal. Então vamos ver mais uma. O Murilo perguntou aqui, é essencial um designer UX saber sobre UI? Boa pergunta. Lembra que eu falei sobre a questão de... Acho que tem a questão processual, né? Assim, é a questão do mindset. É lógico que cada vez mais o mercado tem buscado por profissionais, às vezes, né, ele mais voltado ali para a experiência, né? Para a questão de arquitetura de informação, ou pessoas que são mais voltadas ali para, enfim, para a parte visual, de guide, ou seja, né, de interação, ou de conteúdo, ou de pesquisa, né? Então, eu acho que quanto mais a gente souber, eu acho que entram outras discussões até sobre o tipo de profissional que a gente quer ser, né? Tem um modelo que é bastante usado, que é o modelo em T, né? Então também vale a gente refletir ali qual que é a nossa habilidade, a nossa especialidade principal e como que eu posso complementar, né? Então, porque existem muitas empresas, assim, na verdade, que separam, né? Às vezes eu tenho uma área ali que eu tenho o UXer e eu tenho o UI. Eles trabalham juntos, às vezes sobrepõem as atividades, às vezes sim, sobrepõem as atividades, mas eu acho que depende, assim, de cada empresa, né, assim, de cada, enfim, de cada local onde você for atuar. Mas eu acho que quanto mais a gente puder saber, né, eu acho que, assim, conceitos básicos, usabilidade, por exemplo. Usabilidade é um conceito básico, né? Assim, a questão das heurísticas, assim, questões de... eu acho que usabilidade seria, assim, uma premissa, né? Eu entender, assim, conceitos básicos de usabilidade. E aí o próprio Jacob Nielsen, se vocês forem procurar também depois, ele traz ótimas dicas, assim, referências, né, do que... Quando ele fala da construção de um produto. E aí, para mim, independente se o cara, né, se o profissional é UXer, ou se ele é UI, ou se ele é... Enfim, ele precisa conhecer questões de usabilidade. Quando eu falo questões de HCI, né, de entender interação humano-computador, é importante estudar, né, como que é essa relação, como que eu vou pensar, independente se eu estou desenhando um componente, né, independente se eu estou desenhando um guia visual, né, ou seja, então acho que quanto mais a gente puder se especializar, né, mas eu acho que, de novo, o chapéu da experiência ele é muito amplo, né, então tem até aquele desenho, né, do chapéu de UX. E a gente pode entender de onde faz sentido eu me especializar. Murilo Avelino. Nossa, o Murilo participou bastante, ele escreveu um monte de coisa. Isso aí. Então, a Diana pergunta o que você considera essencial no âmbito de UX que um Product Manager deve desenvolver e ter o maior conhecimento. Cadê aqui? O que você considera essencial no âmbito de um X que um PM deve desenvolver como ter maior conhecimento? Gente, eu acho que tem uma premissa básica que quando você está falando de UX, você precisa conhecer quem é o seu usuário, né? Se você é um PM, por exemplo, você está trabalhando com um produto digital. Premissa número 1, quem é o seu usuário? Quem são os seus usuários, né? Quais são suas necessidades? Será que esse produto aqui que eu estou desenhando, ele vai atender a necessidade desses usuários? Eu acho que esse é um ponto de partida, né? Então, eu acho que é um pouco a discussão sobre até os conceitos de quando a gente fala de UX, né, e UI, por exemplo, né, enfim, acho que tem, um está voltado mais para a interface, o outro para a experiência, o PM tem uma visão mais ampla, né, tem uma visão, assim, até mais estratégica, mas eu acho que essa premissa é básica, assim, quem são nossos usuários, né, quais são suas necessidades, isso parte por quê? Por fazer a pesquisa, né, por fazer entendimento, seja pesquisa quant, quali, ou seja,
Mas eu acho que esse é o ponto primordial, assim, e lógico, não só, mas tem uma visão, porque assim, o PM ele também engloba uma visão de negócio, né? Então, ele não é o cara que propriamente ele vai desenhar, né, a experiência, mas ele precisa minimamente conhecer ali o seu produto, né, e quem que usa, né, o seu produto. Isso aí. O Igor perguntou, então, primeiramente, parabéns para a sala incrível, eu concordo. O que você acha sobre a metodologia de design sprint em um processo de UX? Você recomenda? Olha, eu acho que assim, o Design Sprint, na verdade, foi uma metodologia, né, criada pelo Google, e acho que assim como o Design Thinking, né, eu acho que são frameworks, assim, na verdade, que eles tangibilizam um modelo mental, um processo de trabalho do designer. Então, assim, eu até gosto de falar assim que, na verdade, o Design Thinking, por exemplo, o processo mental já existia muito antes de ser popularizado o Design Thinking, assim como o Design Sprint. Então, o modelo mental, ele é muito parecido, né? Eu passo por um momento ali, né, de entendimento, né? Até posso chamar de discover, né? Descoberta, imersão, mas eu passo por um momento de entendimento, depois eu passo por um momento de definição, passo por um momento, né, enfim, de brainstorm ali, enfim, de pensar nos conceitos, os protótipos, de testar, mas acho que o que eu gosto do Design Sprint é a questão da experimentação, né? Então, você passa por todo o processo ali, desde a etapa de pesquisa, de entendimento, de levantamento das hipóteses, de tangibilização dos conceitos, de testes das hipóteses, de validação. E assim, não tem desenvolvimento, né, ainda no Design Sprint. Eu estou falando de um conceito, muitas vezes eu estou com um protótipo que é de papel ali. Ou seja, não deu certo, invalidou, não tem, a massa faz outro. Né? Você não tem custo ali de desenvolvimento. O que eu gosto é a cultura de conseguir passar por esse processo, né? De pesquisa, enfim, hipótese, né? Teste. Essa cultura de experimentação ela é muito rica. E eu acho que tanto a etapa de pesquisa quanto de experimentação e teste, ela é muito negligenciada em uma série de empresas. Ou seja, às vezes o designer chega ali, né, para fazer o trabalho, prototipa aí. O trabalho do designer não é só prototipar. Né? Se prototipar é uma etapa ali do processo, né? Mas tem todo um processo. Então, eu super recomendo. Eu acho que, enfim, todos esses frameworks, para quem está começando, eles são muito importantes, assim, porque, primeiro, não existe receita de bolo, certo? Em relação a qual ferramenta usar. Mas existe um modelo mental. Então, esse modelo, olha, ele vem funcionado, né? Ou seja, esse racional de entender, enfim, divergir e convergir, né? Isso veio, na verdade, assim, muito antes do Design Thinking, muito antes do Design Sprint, né? O professor de sistemas, né? Que ele falava sobre a questão da divergência e convergência. Então, esse processo, ele é contínuo, né? Às vezes a gente diverge, a gente converge. Ciclos, né? Aí você vai repetindo ciclos curtos, né? Quanto mais ciclos você puder repetir e iterar, os resultados vão ser melhores, a experiência vai ser melhor, né? O seu aprendizado vai ser melhor. Isso aí. Muito bom. Infelizmente, chegamos ao final. Mas quero deixar o agradecimento a todos que participaram. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Renata. Foi um prazer estar aqui com você hoje. A aula foi incrível. Vou deixar um tempinho para você falar também, mas antes vou deixar aqui também as redes sociais da Mentorama. Sigam no Instagram, no YouTube. Vai estar a aula no YouTube aqui também. Toda a aula da Renata vai estar lá disponível para vocês reverem. E também já vou dizer para avisar vocês que na próxima terça-feira vamos ter outro webinar, terça-feira, às 19 horas também, sobre UX, né? Com ninguém menos que a Tereza Alux. Então, que legal. Diretora a Renata já conhece, diretora da comunidade Ladies da UX, né? Da América Latina. Então, para se inscrever, basta entrar no nosso Instagram e lá na Mentorama e seguir as instruções também para mais um webinar de UX. E eu deixo agora a palavrinha um pouquinho com a Renata, se você quiser colocar suas redes sociais novamente ali, para o pessoal seguir e dar o seu tchau. Legal, a gente queria agradecer, eu estava lendo as mensagens aqui, fiquei super feliz, né, que vocês gostaram, enfim, que vocês trocaram, participaram, e vi que tem algumas pessoas que eu conheço, a Eliane, eu vi que tem pessoas que comentaram com o doguinho, o Luke, que está aqui do lado, morrendo de vontade de passear. Muito bom. Se vocês quiserem me adicionar, eu estou lá como Renata Tonesi, pode adicionar no LinkedIn, tem no Instagram, Twitter. É o @Renata Tonesi? Renata Qual que é o seu arroba?
É o Renato Ok. Tonese. Ou Hello Renato. Hello Renato. Mas Renato Tonese, vocês acham lá? Acho. E foi um prazer trocar com vocês. Espero que seja a primeira de muitas, para que a gente possa se encontrar aí. Obrigada, Mentorama, pelo convite aí. Foi muito legal poder trocar esse tema que eu adoro. Obrigada, gente. Estou esperando aí as conexões para a gente continuar os papos e a gente se vê em breve. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. E até o próximo. Tchau, tchau.